Vamos lá então, galera, vamos avançar mais um pouquinho aí na nossa temática, preparação, né, para a segunda fase, preparação para o júri, e nós estávamos abordando até agora há pouco, né, na nossa aula anterior, sobre alistamento de jurados e desaforamento. E agora a gente continua tratando da temática, né, ligada ao assistente de acusação, né, e as partes, a intimação das partes, depois sorteio e convocação dos jurados. Então vamos colocar aqui assistente, né? Vamos colocar partes, intimação das partes, Provavelmente nós vamos falar aí sobre o sorteio e convocação dos jurados, tá? E se der tempo ainda falamos inclusive da figura dos jurados, tá? A parte dos assistentes e do sorteio ali, né, ela está na parte da organização da pauta, que vai desde o artigo 429 ao 431. Né? E essa parte dos jurados aqui, da estrutura, da preparação para o júri em si, apenas destaca o seguinte, né? 430, o assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da sessão a qual pretenda atuar. O assistente de acusação precisa ser habilitado nos autos. Quem é o assistente de acusação? O advogado contratado pela família da vítima, certo? Inclusive, há uma disposição na doutrina, né, dizendo que não cabe recurso da decisão que indefere a habilitação do assistente de acusação. Porém, existe um entendimento na jurisprudência de que cabe sim, e é o chamado mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo da vítima ter um advogado contratado. Né? O Ministério Público pode até se manifestar contra a habilitação do assistente, mas é um direito da parte ter o assistente. Então, por mais que a lei diga, né, que não cabe recurso, a doutrina diga que não cabe recurso, certo? É claro, na verdade, pela jurisprudência, que o mandado de segurança é o recurso cabível. Depois ainda, nós entendemos, né, que para a preparação do júri há a intimação das partes, ofendido, testemunha, peritos, tudo para a sessão plenária. Isso está no artigo 431, que diz assim: estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, os ofendidos, se possível, claro, né, homicídio, né, só se for tentativa, as testemunhas, os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. Automaticamente, né, vai ser feita a estrutura toda do julgamento, né? E aí então nós passamos, depois da chamada das partes, da intimação das partes e da habilitação do assistente de acusação, nós passamos ao sorteio dos jurados e a sua convocação, que faz parte então do artigo 432 ao 435 do Código de Processo Penal. Bom, funciona assim, pessoal. Entre 15 dias e 10 dias, entre 15 e 10 dias antes do julgamento, então se o julgamento vai acontecer no dia 15 de julho, entre o dia 1º e o dia 5, 15 ou 10 dias antes do julgamento, será marcada uma audiência para o sorteio dos jurados. Preste atenção porque tem pegadinha de prova. Lembra da lista? A lista, vou falar de Balneário Camboriú, de 300 a 700 nomes. Essa lista de 300 a 700 nomes viram papeizinhos com o nome e a profissão da pessoa. Nesta audiência, que eu acabei de falar, que vai ocorrer entre 15 e 10 dias antes da sessão do julgamento, vão ser intimados o Ministério Público e um representante da OAB, que no caso é o advogado da parte. E ali, o juiz presidente sorteará, dentre esses 300 a 700 nomes, 25 nomes. E esses 25 nomes eu vou fixar num mural, vou publicar na ata, e as pessoas vão ficar sabendo que esses 25 nomes participarão, por exemplo, das sessões de júri do mês de julho, que acontecerão todas as terças-feiras. Estou dando um exemplo aqui. Ponto. Primeiro ponto importante.
tá, é que a ausência do promotor ou do advogado é uma mera irregularidade. Até porque eu posso faltar essa audiência e amanhã passar no fórum, pegar a lista e saber quem são os 25. É importante para a defesa? Claro. É importante para a defesa porque eu preciso conhecer quem são os 25 jurados. Porque desses 25, eu vou sortear os 7 que irão compor o conselho de sentença. Então é importante a minha presença nessa audiência, ou pelo menos pegar ato o mais rápido possível. Segundo ponto importante. Essa redação que a gente acabou de ler, né, do juiz, presidente, sorteando os 25, ela acontecia a partir de 2008, com a reforma do CPP. Até 2008, quem fazia, na verdade, o sorteio dos 21 jurados, 21, era um menor de 18 anos. Professor, mas por que um menor de 18 anos? É porque o legislador de 1940 dizia que para sortear os jurados eu precisava de alguém puro, de alguém ingênuo, de alguém que tivesse pureza no coração. Então tinha que ser um menor de 18 anos. Pessoal, eu advogo desde 2003, há 17 anos. Então eu peguei 5 anos praticamente, antes da reforma do processo, eu peguei sorteio de jurados assim, onde o juiz perguntava para as partes, promotor e advogado, vocês querem que eu arrume um menor de 18 anos para sortear? Pelo amor de Deus, que pureza que eu vou encontrar no menor de 18 anos, botar a mão dentro de uma urna e tirar na época 21 nomes. Então acabou em 2008 essa bobeira. Passou a ser 25 jurados e o próprio juiz presidente sorteia. E aí então eu vou ter o nome dos 25, dos quais eu vou estudar para me preparar para a sessão. Professor, quem que pode ser jurado? Lá no artigo 436 até o 446, mostra-se, na verdade, que o jurado é uma função obrigatória. Ele tem que ter entre 18 e 70 anos. Antigamente era de 21 a 60, passou para 18 a 70. Se você se recusar ou se ausentar do dia da sessão de maneira injustificada, você vai pegar uma multa, vai receber uma multa de 1 a 10 salários mínimos. Tá? E é óbvio que existem 2 pontos importantíssimos aqui que eu preciso abordar com vocês. Um deles é o artigo 437. Eu vou ler para vocês o 437 e depois vou ler o 438, que são 2 artigos importantíssimos para fins de fechar essa temática dos jurados. 437 diz: estão isentos do serviço do júri Presidente da República, os ministros de Estado, governadores e seus secretários, membros do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Distrital Municipal, prefeitos municipais, magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública, militares em serviço ativo, cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa e aqueles que requeiram demonstrando um justo impedimento. Qualquer tipo de impedimento, depois eu vou explicar como é que funciona. Tá? E o 438 traz uma situação interessantíssima, porque lembra que nós estamos num estado laico, num estado em que não tem uma definição obrigatória de religião. E você pode ter convicções religiosas, filosóficas ou políticas que importem, né, num impeditivo para você exercer a função de jurado. Mas como assim, professor? Eu sou de tal religião onde não posso julgar o semelhante, só Deus julga o semelhante. Eu tenho uma convicção filosófica que me impede de fazer o julgamento, eu tenho uma convicção política que me impede. Professor, então quer dizer que eu consegui achar uma saída para não participar do júri? Você achou uma saída, só que tem um detalhe. O parágrafo 1º do artigo 438 diz assim, o caput e o parágrafo 1º, que a recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público ou entidades conveniadas a esses fins. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Regra geral, se você levantar essa lebre, essa bandeira de que você não pode ser jurado por qualquer razão de cunho filosófico, religioso, político, o juiz acolhe sem precisar de maiores justificativas, o juiz vai deixar
aguardar a sessão do júri terminar, vai verificar quanto tempo durou a sessão do júri e ao final vai dizer, intime-se fulano de tal para prestar serviço à comunidade, na APAE, em qualquer entidade em si, de que forma? Pelo prazo da duração do júri. Se você não prestar o serviço, suspende o teu direito político. Professor, mas o que tem a ver o meu direito político? É que se suspender o teu direito político, você não consegue regularizar o teu CPF, não consegue se inscrever em concurso público, não consegue tirar passaporte, não se inscreve nos quadros da OAB, em razão de um problema, não consegue votar, consequentemente, teu direito político é afetado, certo? Então, nessa segunda parte aqui da preparação para o júri, nós falamos da intimação das partes, incluindo o assistente de acusação, sorteio e convocação dos jurados e quem é a figura do jurado. Na próxima parte, nós trabalharemos com a composição do júri, o conselho de sentença, julgamento no plenário, com alguns detalhes, até que a gente chega exatamente na segunda fase do julgamento do tribunal do júri. Perfeito? Bons estudos e até a próxima aula.